Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre Fábio, há muito tempo eu tinha vontade de escrever. É o seguinte: perdi o meu filho mais velho com 30 anos de idade em um acidente de moto. E desde então não tenho mais vivido como pessoa. Tenho depressão, a vida perdeu o sentido para mim. Sei também que a sua mãe perdeu uma filha num acidente muito trágico. Gostaria que o senhor me ajudasse. Por favor, dê uma resposta que possa aliviar a minha angústia. Eu sei que muitas outras pessoas também passam por essa dificuldade, né? A senhora não fala quanto tempo, né, que já viveu essa experiência. Não sei quanto tempo que aconteceu esse acidente com seu filho. Vou dizer a partir da experiência que eu vi dentro da minha casa. A morte da minha irmã foi muito trágica para todos nós, né? Não é fácil você perder, minha mãe sobretudo, uma filha aos 29 anos, cheia de vida, bonita, cheia de projetos, com um filho para criar, e de repente nós recebemos a notícia da sua morte. Talvez um dos momentos mais dolorosos que a minha família precisou enfrentar até o dia de hoje. Eu me lembro que quando eu encontrei a minha mãe, assim que eu cheguei, eu morava em Terra Boa na época, viajei um dia inteiro até chegar, né? Recebi a notícia de manhã e consegui chegar lá na casa da minha mãe à noite daquele dia. E eu me lembro que eu encontrei uma mulher extremamente abatida. Claro, é natural que seja assim, né? Minha mãe estava destruída, tadinha. Mas eu notei que nas mãos daquela mulher existia um pequeno objeto. Era um terço, bem pequenininho, que ela segurou desde o momento em que ela ficou sabendo da notícia da morte da minha irmã. O que eu vi logo em seguida foi um sofrimento duro, muito duro mesmo. Presenciei muitas situações terríveis envolvendo a dor da minha mãe, né? A minha mãe precisou logo em seguida ir a Belo Horizonte, onde a minha irmã morava. O apartamento dela estava fechado. Depois do acidente, a minha mãe precisou ir lá, recolher as coisas dela, guardar tudo. E eu percebi que, vendo a minha mãe enfrentar tudo aquilo, eu descobri uma coisa, que ninguém morre de uma vez, né? Acontece o acidente num dia, e durante um bom tempo a gente precisa se dar essa notícia. Eu vi isso comigo também. E o que eu experimentava dessa dor? Que quando nós perdemos assim alguém de maneira muito trágica, nós precisamos nos dar essa notícia todos os dias. Porque é interessante, não é que dói mais ou dói menos, é que a gente está menos preparado, né? Se você acompanha uma doença de uma pessoa, você vai acompanhando aquele processo, chega um momento que quase que a família deseja, né, que aquela pessoa pare de sofrer. Agora não, quando uma pessoa é retirada assim, bruscamente da vida da gente, como foi o filho da senhora, como foi a minha irmã, como foi tantas outras histórias, como aconteceu em tantas famílias, de filhos que foram drasticamente retirados de suas casas, de suas famílias, por causa de acidentes, né, e morreram e de repente não existe mais, a gente descobre que a gente vai organizar o luto todos os dias. Não tem como. Todos os dias eu acordava e eu sentia o impacto daquela notícia terrível. Às vezes eu acordava de madrugada e eu chorava muito, que minha irmã me fez e me faz uma falta danada. O tempo vai modificando, né, o jeito como a gente vai sentindo isso. Mas foi muito duro. Foi muito duro. E eu me lembro que a minha mãe viveu o mesmo processo. Ela falava da luta que foi para ela ter que encarar aquela casa sem a presença da minha irmã, ter que viver aquele processo tão doloroso de ir no apartamento onde ela morava, de organizar as coisas dela, de encaminhar tudo aquilo para que a vida pudesse continuar.
Nessa organização do luto da minha mãe, Deus esteve presente o tempo todo. Sabe, eu acho que aquela cena que eu vi no dia da morte da minha irmã, a minha mãe segurando aquele terço, um símbolo de fé, para mim foi uma consequência, como se eu visse o resultado da fé na vida de uma pessoa. Em nenhum momento eu vi a minha mãe blasfemando, em nenhum momento eu vi a minha mãe se revoltando contra Deus, muito embora eu acho que isso também seja natural acontecer. Você que blasfemou, você que está revoltada contra Deus, não se culpe por isso. Eu acho que esse processo é natural, né? Volto a dizer, todos os dias a gente se dá a notícia. Todos os dias você precisa dizer para você mesmo, meu filho está morto. E as reações vão ser diferentes, porque o coração humano é dinâmico. Nós não podemos esperar dele uma resposta igual. Um dia você vai estar um pouco mais revoltada, um dia você vai estar mais tranquila, um dia você vai estar mais, mais leve, um dia vai ser mais pesado. O que a gente não pode perder de vista é que, a partir do momento que a perda acontece, é uma responsabilidade nossa com aqueles que ficaram, a gente encaminhar o nosso luto de um jeito certo, né? Tem que ser honesto. Eu não posso, a partir de uma perda, inviabilizar a minha vida e a vida de quem está do meu lado. Aliás, minha gente, eu fico pensando que a gente só se recupera por causa dos outros mesmo. A gente entra no segundo plano. Mas quando a gente olha para os que ficaram, e para minha mãe, para ela recuperar-se da morte da minha irmã, foi fundamental que ela pudesse olhar para o Conrado, que era o filho da minha irmã, que havia ficado e que minha mãe precisava terminar de criar. E a minha mãe viu naquele menino um sentido para a vida. Então a gente precisa descobrir o que o outro me deixou, o que o meu filho me deixou, que pode ser um ponto de partida para a minha recuperação. Minha gente, não existem receitas mágicas. O que deu certo com a minha mãe pode não dar certo com você, mas o que deu certo com ela pode dar certo com você. Eu não estou dizendo que é uma regra, que todas as mães vão enfrentar a perda do mesmo jeito. O que eu estou dizendo é que existem elementos que são iguais na organização do luto. Isso é a psicologia que nos ensina. Que toda vez que nós perdemos alguém, que nós precisamos lidar com a ausência de alguém, nós temos que descobrir algum ponto de partida que possa nos auxiliar à retomada da vida, e geralmente esse ponto de partida está diretamente ligado à vida daquele que foi. Agora, minha filha, o processo é seu, a luta é sua, nós queremos lhe ajudar, nós queremos que com essa palavra, quem sabe colocar um sentido novo na sua vida. Mas eu tenho certeza que se você buscar isso em Deus, Ele não vai te desamparar. A minha mãe é uma mulher que me ensina isso o tempo todo. Deus faz parte da vida da minha mãe. O tempo todo ela fala nele, ela vive a partir dele. Todas as esperanças dela nele estão colocadas. Reze sobre a sua dor. Sem fórmulas mágicas, sem fórmulas prontas. Fale com Deus tudo aquilo que se passa no seu coração. Fale da sua mágoa, do seu desespero, da sua dificuldade de aceitar esse fato. Tenho certeza que Deus não vai te deixar desamparado. Tenho certeza que Deus vai te dar o consolo necessário. E que aos poucos, mediante o seu esforço também, auxiliado pela graça divina, você vai ter a graça de reencontrar o caminho da alegria. Pode ser que você nunca mais vá ser a mulher que você era antes da partida do seu filho. Mas quem sabe você pode ser melhor, por causa do sofrimento que viveu. Eu sempre escuto isso: padre, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Mas que esta pessoa nova que está surgindo seja melhor que aquela que estava antes.
né? Eu acho que ninguém pode morrer em vão. Um sofrimento deste não pode ser em vão. Se ele visitou a minha vida, eu quero que ele me deixe um grande aprendizado. Se ele me machucou, se ele me faz chorar, eu quero que ele gere dentro de mim um aprendizado, uma maturidade. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Que o nosso sofrimento não seja em vão. Que quando ele passar por nós, ele provoque em mim, em você, uma nova pessoa, mas uma pessoa melhor, para que a gente tenha a graça de poder dizer: depois daquela dor, eu nunca mais fui o mesmo, mas para melhor. Então existem pessoas, por exemplo, eu conheço uma mãe que teve um filho terrivelmente assassinado, que perdeu a vida brutalmente, que depois da morte do filho, ela precisou criar um grupo, que ela tinha uma terapia coletiva de mães que perderam um filho da mesma forma. Claro, bem administrados, esses grupos fazem um bem danado, né? Porque a gente sabe que toda vez que nós temos a oportunidade de partilhar a nossa dor com alguém que vive uma dor semelhante, a gente se sente mais compreendido. Porque um dos grandes fatores que gera a solidão é a gente identificar que o outro não sabe sentir como a gente sente e não está nem um pouco interessado em fazer um esforço para sentir. É interessante que há uma estatística que existem casais que após a perda de um filho passam por crises matrimoniais muito sérias. E em muitos casos há uma separação. O filho morre, o casamento que era ótimo, que estava tudo bem, de repente entra numa crise e os cônjuges se separam. Por quê? Porque há uma diferença muito grande da maneira como lidam com a dor, o homem e a mulher. O homem sente do mesmo jeito, sente profundamente a dor de perder um filho, mas é muito diferente da maneira como a mulher sente. O homem tem uma facilidade maior de retomar a vida, de recomeçar. Então a mulher muitas vezes enxerga nisso uma afronta à dor que ela sente. Então por isso que existem muitos casais que após perderem os filhos precisam de acompanhamento psicológico, terapêutico, para que o casamento não entre em crise, porque a gente sabe que existe uma tendência muito grande à separação por causa de uma forma diferente de compreender a mesma dor. Sem dúvida, é muito bom quando nós sabemos que o outro está sentindo com a gente. Isso causa proximidade. Mas também gera uma divisão quando você cisma ou você percebe que o outro não está sentindo com a mesma intensidade. Então a gente precisa de ajuda. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar.
Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada, sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação
vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção e lá sinto a presença de Deus. É válido, é sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que de fato nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente, esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela: mulher, vai chegar um momento, disse Jesus, dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si. Para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional, como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil. Através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso.
Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E lamentavelmente a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa ouvir. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós, porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você, que não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. Padre, há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, padre, e eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre. E eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. Todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro, mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né?
Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem daquilo que foi tão trágico nos seus últimos dias de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é uma faca de dois gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso, que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu sei não, eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para a minha mãe naquele momento lancinante de dor, eu pensei, meu Deus, a minha mãe nunca mais vai sorrir. O tempo vai passando e pedagogicamente ele vai nos conduzindo pela mão. Nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa. Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar e que você vai sendo capaz até de sorrir quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você, de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso. Toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante, substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável, e você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora o que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar. Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos, quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre,
Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida. O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metaboliza essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos. Eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama. Ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, ou não por alguém que estava cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições, no meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos. Ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Milagre de Deus. A melhor coisa que tem é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa. Mas mágoas não ficam por aqui, não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida em relação a tudo. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas.
O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer. É porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente. Uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele: espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e disse: opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil. Que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse: pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família. Que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não. Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu. Não tem nem a obrigação do sangue. Porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou
e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado não é o que comemos, é com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. Porque às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar, nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós. E você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. Que quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhor os que passarem pela minha vida. Então é esse milagre. Que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê. Que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. Ele acredita em você. A melhor coisa que tem
é a gente esquecer o que o outro nos fez de mal. Significa que você já metabolizou e já mandou embora. Também é prova de amor próprio não guardar mágoa. Quem gosta de guardar rancor precisa pensar se está tendo respeito por você. Já que rancor é um lixo emocional, faz sentido uma pessoa que se ama guardar lixo emocional dentro de si? Não. Eu liberto meu coração para ele amar cada vez mais. Se tiver que perdoar ali, perdoa, mas mágoas não ficam por aqui não. Quando uma pessoa nos machuca, nos ofende, nos trai, a gente tem duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida em renascimento. Por isso hoje, se tiver lá alguma coisa a pedir perdão, não espere amanhã. Nós nunca sabemos quanto tempo temos. E quando a gente chega ao mundo, tudo em nós precisa ser educado. Você não nasceu sabendo ser solidária, você não nasceu sabendo amar, você não nasceu sabendo dividir. Foi aos poucos. Quando alguém observava você com amor e percebia que existia aí uma personalidade que precisava ser lapidada. A própria condição com que a gente chega ao mundo. A gente chega absolutamente individualistas. O indivíduo é aquele que por natureza não pode se dividir. Não é que ele não quer. É porque ele ainda não sabe. E a gente só erra na vida quando a gente sabe e não faz. Na ignorância não é erro. Quando você era individual, quando você não sabia sair das suas necessidades, porque fazia parte do processo normativo de ser gente, uma criança, um recém-nascido, não adianta você dizer a ele: espere que sua mãe está tomando um banho, daqui a pouco ela vem amamentar você. Imagina. O ser humano, naquela fase da vida, é incapaz de compreender qualquer regra. Tudo que nós enxergamos é uma extensão nossa. A gente não sabe amar ninguém, porque a gente não tem maturidade biológica para isso. Mas à medida em que você foi crescendo, a sua mãe olhava para você e disse: opa, esse brinquedinho aí, você vai dividir com seu irmãozinho. Não é só seu. E você queria aquilo tudo só para você. E de repente ela foi educando a sua personalidade. E ela foi ensinando que tudo aquilo que a gente tem só tem valor quando a gente aprende a dividir. Aí num primeiro momento, a primeira lição, o primeiro processo educativo foi dividir o que você tinha. Você aprendeu a dividir o que você tinha. Tanto é que hoje, claro, alguns mais egoístas que outros, depende muito da maneira como fomos educados, mas se a gente foi bem educado, a gente tem uma facilidade enorme em repartir o que a gente tem. Mas aí depois vem uma lição ainda mais nobre e mais difícil. Que é fácil a gente dividir o que a gente tem. É mais fácil. Mas aí um dia você entendeu que a vida fica mais bonita quando você divide que você tem, mas sobretudo quem você é. É como se acendesse uma luzinha dentro de nós e você descobrisse: pronto, esse é o significado da vida. Dividir o que tem e o que sou. E assim a gente vai se apaixonando uns pelos outros. E assim a gente vai se conquistando. E assim a gente vai criando vínculo. E a isso nós chamamos de família. Que não é só um agrupamento de pessoas, mas é um sentimento que nos ocorre. Eu sempre digo isso. Voltar para casa, você entende exatamente o que significa. Não é só voltar para um aglomerado de paredes e móveis que você reconhece como seus. Não.
Voltar para casa é quando você percebe que um sentimento bom lhe ocorre quando você cruza aquela porta. Ou então quando você encontra alguém que a vida lhe deu, não tem nem a obrigação do sangue, porque às vezes a gente não dá sorte de ter isso dentro de casa. Não é garantia. Ser parente um do outro não é garantia de que a gente tenha vínculos. Às vezes a gente só é parente. E dependendo do parente é o pior defeito que a gente tem na vida. Não é? Não. Deus me livre de ser parente. Não, eu quero ter vínculo. Graças a Deus, eu nunca fui parente da minha mãe. Nunca fui parente do meu pai. Tive o mesmo sangue que eles. Mas não era o sangue que nos identificava. O que nos identificava era quando nós estávamos um diante do outro e a gente tinha satisfação de ser quem a gente era e dividir quem a gente era naquele momento. Esta é a maior riqueza que você vai ter na vida. Não é o curso que você fez, não é o dinheiro que você ganhou, não é o sucesso que você fez. O que vai fazer você, ao final de tudo, olhar para aquilo que você viveu e ficar em paz, escreva, é o quanto você amou e foi amado. Eu sei que às vezes a gente passa uma boa parte da nossa vida querendo construir isso, querendo construir aquilo, querendo deixar herança para alguém. A maior herança que você pode deixar para um filho é você ensiná-lo a se amar, a ter respeito por si. Porque somente depois que a gente se ama e tem respeito por nós, é que a gente é capaz de oferecer a mesma coisa aos outros. Portanto, minha gente, esta riqueza eu lhe desejo. E se por acaso outras vierem, saiba apreciá-las assim. Porque o melhor banquete, o mais sofisticado que você pode comer na vida, é aquele que lhe coloca ao lado da pessoa que você ama. Porque em última instância, o que faz um banquete ser sofisticado não é o que comemos, é com quem comemos. Pode ser um pão com manteiga na chapa e um cafezinho com leite, ou um cuscuz, alguma coisa assim. Se a gente estiver diante das pessoas que nós amamos, não há nada mais sofisticado nessa vida. E é isso que vocês fazem. Vamos lá no show do padre, vamos. E aí vocês se aglomeram de gente que vocês amam, de amigos que a vida deu, e você identifica que isso é ser feliz. Porque às vezes a gente está numa pitimba danada, ninguém tem dinheiro para nada, mas a gente tem sorriso um para o outro. A gente tem alegria um para o outro. A gente tem palavras amorosas uns para os outros. Às vezes o outro está tão derrotado, você chega lá, dá uma elevada naquela autoestima, dizendo coisas boas. Não, isso vai passar. Isso é amar. Isso é ser amado. É a gente se amparar no momento em que a vida nos desampara. Sabe qual é o milagre que eu quero pedir a Deus hoje? Que você volte a se amar. Que você volte a ter respeito por você. Que você se olhe, que você se enxergue. Você ouviu essa frase? Se enxerga, mulher. Só que ela é negativa, né? Aqui hoje não. É Deus olhando para você. O que é? Você está desanimado? Se enxerga. Olha a capacidade toda que eu deixei dentro de você. Olha a grande mulher que você é. Olha o grande homem que você é e que você ainda pode ser. Se enxerga, rapaz. Enxerga, mulher, que tem muito de Deus ainda para florescer aí. Mas se você não se amar,
nada vai acontecer. Porque Deus floresce os seus dons em nós quando a gente se ama, quando a gente tem respeito por nós. E você oferece essa mesma coisa aos outros. Quanto mais você se ama, mais você será capaz de amar os que passarem pela sua vida. Que quando eu não me amo, eu fico esperando que o outro me traga o amor que eu preciso para viver. Não é assim que funciona. Eu não posso esperar que você me dê aquilo que só eu posso me oferecer. Então eu me amo, eu me cuido, eu me respeito e faço tudo isso para poder amar melhor os que passarem pela minha vida. Então é este milagre. Que a gente se enxergue, que a gente se veja como Deus nos vê. Que você saia do pessimismo, que você restaure a sua autoestima, que você entenda que você é uma peça importantíssima nas mãos de Deus e Ele não desistiu de você. Faz um milagre em mim. O meu livro hoje é cheio de histórias, gente. Ele está cheio de histórias. Alguns nomes são verdadeiros, outros não. As histórias são todas verdadeiras. Algumas pessoas eu quis preservá-las, todas autorizaram as histórias. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Maria Clara. Um domingo à tarde, ela estava com toda a família dela. Ela tinha alguns filhos, acho que eram 3 filhos. Estava na casa do pai, uma casa bonita. Estavam lá para almoçar no domingo. Enquanto o almoço não ficava pronto, as crianças estavam brincando na quadra, próximo da piscina. Quando de repente a Maria Clara ouviu um barulho estrondoso vindo na direção de onde estavam as crianças. Estavam os filhos dela, mais alguns sobrinhos, aquela criançada reunida. E quando a Maria Clara correu para o lugar, a primeira coisa que ela viu é que o muro da propriedade estava caído. Um carro desgovernado bateu naquele muro. Imediatamente, instinto materno, ela começou a procurar os filhos dela no meio das crianças. E ela não encontrou a Laura. No meio de todas aquelas crianças faltava a Laurinha. Uma criança pequena que estava ali no meio das outras. Quando de repente ela ouviu o grito que mudou a vida dela. O sobrinho mais velho disse: tia, o muro caiu em cima da Laurinha. Uma fatalidade. Eu conheci a Maria Clara uns 2 anos depois do acidente. Depois daquele acontecimento, minha gente, a Maria Clara não sabia perguntar outra coisa na vida, senão, por que isso aconteceu com a minha filha? Ela chegou a me confessar que no ápice do seu egoísmo, ela perguntou para Deus, no meio de tantas crianças lá, por que tinha que cair o muro exatamente em cima da minha filha? Maria Clara ficou muda por um tempo, ela não conseguia falar. O trauma foi tanto que ela ficou muda, ela não conseguia conversar. Isso se estendeu por um tempo. E a morte da Laura representou na vida daquela mulher o nascimento de uma pergunta que não tomou conta da vida dela durante uns 2 anos.
Ela não conseguia pensar outra coisa na vida senão: por quê? Por que mataram a minha filha de maneira tão trágica? Por que a minha vida foi modificada de maneira tão radical, retirando de mim um ser tão importante, a minha continuidade? E ela foi se alimentando daquela pergunta infértil. Ela foi se alimentando daquela pergunta absolutamente infértil: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê não chegava nunca. E o que a gente faz no momento em que a gente não tem a resposta? A gente sofre. Eu sei, é limite. Você não saber o porquê que sua filha morreu de maneira tão trágica, você não saber a razão de seu filho ter morrido de maneira tão trágica, isso coloca dentro de você uma pergunta que lhe faz sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o grande problema, minha gente, é que perguntar o porquê não alivia a nossa dor. Você já viu alguma pessoa ser curada perguntando por quê, por quê, por quê? Eu nunca encontrei. Porque existem momentos da nossa vida que não combinam com as perguntas. Não há nenhuma pergunta que seja capaz de responder a uma tragicidade dessa, uma tragédia dessa natureza. Não há pergunta que possa dar conta de aliviar um coração de mulher no momento em que perde um filho. E o que a Maria Clara, aquela mulher, precisava fazer era parar de perguntar. Porque quanto mais ela perguntava o porquê daquele acidente, mais distante ela ficava do consolo que ela poderia encontrar na vida. Quanto mais ela se perguntava do porquê da tragédia, menos possibilidades ela tinha de continuar a vida. Vou persistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já sonhou para mim. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Ela não quis isso. Ela não quis perseguir. Ela quis estender o velório da filha por um bom tempo. E no momento em que ela só tinha tempo para perguntar por quê, por quê, por quê, o pior de tudo aconteceu, minha gente. Ela esqueceu que ela tinha outros filhos para criar. Ela esqueceu que ela tinha um marido para ser esposa. Ela esqueceu que ela tinha família. E ela quis egoisticamente se fechar nas causas do seu sofrimento. Ela quis egoisticamente ficar nutrindo a pergunta: por quê, por quê, por quê? Por quê? E fazendo a pergunta infértil, ela jamais pôde resolver dentro do coração dela o conflito de ter perdido uma filha de maneira tão trágica. O mais honesto é sofrer o que tem que sofrer, mas permitir que a vida continue. A causa de muito sofrimento está em justamente a gente não permitir que a vida prossiga. Nós estacionamos o nosso bonde naquela estação triste e a gente não vai embora. O bonde não parte. E as pessoas que estão dentro do mesmo vagão que nós estão precisando viver e a gente não deixa o bonde persistir, continuar. Nós acorrentamos a pessoa no nosso sofrimento, porque a partir do momento em que eu me recuso a superar o sofrimento que me envolve, eu faço sofrer todos os que estão ao meu redor. Porque aqueles que me amam sofrem porque eu estou sofrendo. É por isso que a reação mais justa, mais honesta diante do sofrimento é superação sempre. Vamos organizar o nosso luto, vamos organizar a nossa tragédia, mas vamos continuar vivendo. Vamos olhar nos olhos de quem ficou, de quem sobrou. Vamos olhar ao nosso redor e descobrir os motivos pelos quais ainda a gente pode continuar a vida.
O sofrimento que visita o nosso coração não pode ser causa de ruína para nós, ele tem que ser causa de ensinamento. Muitas vezes, a incapacidade de administrar o luto desarruma tanto a nossa casa que a gente não sabe mais o que fazer com ela agora. Minha gente, e o que me assusta, sabe o que é? É que desde quando nós nascemos, ninguém prometeu que a nossa vida seria fácil. Ninguém nos iludiu dizendo que a vida seria simples. Mas o que acontece com a gente, que parece que a gente nunca está pronto para sofrer, que nós nunca estamos prontos para dar a volta por cima, porque a gente está cada vez mais imaturo. A imaturidade está prevalecendo tanto, nós estamos nós somos anões muitas vezes, afetivamente, psíquica. Nós crescemos no tamanho, mas a gente não cresce na capacidade de estabelecer o pacto com a vida. Aconteça o que acontecer, a gente identifica as pessoas interessantes no mundo à medida que a gente descobre gente que foi capaz de superar essas coisas todas e permaneceu de pé. Maria só é grande porque ficou de pé. Em nenhum momento ela se curvou, em nenhum momento ela permitiu que a vida a sepultasse antes da hora. Aquela troca de olhares no momento da subida do Calvário, uma das cenas mais lindas, é o encontro de Jesus com sua mãe. Ele não nasceu de qualquer mulher, não. Uma mulher preparada, uma mulher que soube perder, uma mulher que soube encarar o sofrimento, uma mulher que soube subir o Calvário, porque o Calvário é o lugar justamente de purgar tudo que é excessivo em nós. O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta. Quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida. Quantas pessoas ficam interessantes depois que tomam essa iniciativa? Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, você não tem como mudar o seu passado, você não tem como mudar o que te aconteceu. Estamos todos nós aqui, cada um com marcas profundas de sofrimentos passados, de coisas que aconteceram há mais de 20 anos e que ainda estão nos levando no cabresto ainda hoje. Se não compreendido de maneira correta, minha gente, o sofrimento se transforma em cabresto. Aquela corda que vai puxando o animal, dando a direção para onde o dono quer. O cabresto no cavalo firma nas duas partes da cara. Se eu quero que ele vire à direita, a corda prende na direita. Se quero que vire à esquerda, prende na esquerda. Só de tocar na cara do cavalo, o cabresto, ele já sabe para onde tem que ir. Quanta gente sob o cabresto do sofrimento há mais de 20, 10, 30 anos, porque não foi capaz de reassumir a autoria da própria vida no momento da dor.
que ficar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. É desafio para gigantes? É sim. Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. E volto a dizer, muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada, na pergunta equivocada, e nós nunca vamos chegar à resposta, porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que eu estou passando por isso, eu deveria me perguntar como é que eu vou passar por isso agora. Não importa quanto tempo você tenha ficado sepultado, não importa quanto tempo quantas coisas tenham caído sobre você, quanto tempo você tem alimentado esse sofrimento desordenado do ponto de vista afetivo, não importa quanto tempo você deixou de se amar, o que importa é que hoje você pode cantar, e que hoje você pode reiniciar um tempo na sua vida, porque Deus, ao curar o nosso jeito de interpretar o nosso sofrimento, Ele muda o que a gente tem de mais profundo. Pois por que será que nós muitas vezes não reagimos? Por que será que muitas vezes nós preferimos nos sucumbir à dificuldade do momento? Por que tantas vezes nós preferimos o olhar de desesperança, ao invés de prestar atenção no que pode dar certo? Isso é cura de Deus em nós. Modificar o jeito como nós olhamos para as nossas desesperanças, elas não são determinantes em nós. Não desista. No momento em que o muro cair sobre você, no momento em que o concreto tentar te sepultar, não permita. E mesmo que você não tenha condições de sair sozinho, cante para que alguém te escute. Este espaço é um santuário para fortalecermos a fé e nos envolvermos no amor incondicional de Jesus. Ao inscrever-se, abra seu coração nos comentários e compartilhe como as palavras de reflexão ressoam com o amor de Cristo em sua vida. Unidos, somos guiados pelo amor divino.